O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-se o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Monsenhor Jonas Abib, de venerável memória, ele dizia que o caminho se faz caminhando. E nós contemplamos, tanto na primeira leitura como no Evangelho, a ação daqueles que se colocam a caminho. Primeiro, Davi, que se encontrava humilhado pelas falcatruas de seu filho, que se coloca à disposição de sair da onde se encontrava, do seu reino, para se colocar a caminho com humildade, com simplicidade, e ali junto com o seu povo, começar a suplicar para que ele pudesse ter a sua dignidade restaurada diante dos povos, mas também diante de Deus. Isso é muito belo porque nós estamos falando de um grande homem na Sagrada Escritura. Um homem que reconhecia as suas próprias limitações, as suas dificuldades,
mas também reconhecia que, embora todo o poder que ele detinha em suas mãos, tudo estava sob o comando e o reinado de Deus. E ali ele se colocava com humildade para poder fazer com que, de fato, o reino de Deus, este sim pudesse se expandir e o seu reino pudesse caminhar junto com o reino de Deus. Da mesma forma, acontece no Evangelho, este profundo relato onde Jesus Cristo, ele faz um exorcismo. Havia um homem que estava possuído por diversos espíritos. Diz a tradição bíblica que este homem tinha mais de 6.000 espíritos malignos que tomava conta do seu corpo. E Jesus Cristo não somente restaura o sentido espiritual daquele homem, mas ele dá a ele novamente a dignidade, para que ele pudesse se inserir na comunidade. E ali ele pudesse fazer novamente um caminho fecundo junto com os seus irmãos, com os seus familiares, com as outras pessoas que ele tinha contato antes de ser acometido por este exército de espíritos malignos. Mas ele somente se libertou porque ele buscou se colocar a caminho para se encontrar com o Mestre Jesus Cristo. E depois de se colocar a caminho e fazer com que a sua vida fosse restaurada, ele também se coloca a caminho para anunciar o reino de Deus. Embora ele tinha um desejo, como diz o texto sagrado, de seguir de pertinho Jesus Cristo, mas Jesus o repreende e indica que o caminho que ele deve fazer é estar próximo da sua família, para ali anunciar as maravilhas do reino que foi difundido no seu coração e fez também com que este reino pudesse se tornar expresso para as outras pessoas. O escotismo em nossa comunidade tem produzido muitos frutos, chefe Marcos. Estes irmãos têm se empenhado, têm se dedicado bastante e isso é louvável. Não estão aqui para promover, para se autopromover ou para denominar um certo status ou revelar alguma coisa que eles gostariam de ser, mas estão aqui para poder servir, para se colocar a caminho nesta comunidade, junto com os demais irmãos, em vista do reino de Deus e da salvação de muitas almas. Que nós possamos, como escoteiros, produzir também muito mais frutos nesta comunidade e também nesta arquidiocese, para a evangelização de muitos povos. Vamos nos colocar à disposição do Senhor Deus, rezando por um instante e reconhecendo que Ele faz o caminho conosco, que Ele está ao nosso lado e nos ajuda diante das adversidades deste mundo. Que possamos, à luz do nosso batismo, fazermos em tudo a vontade de Deus, com o desejo que habitava também no coração de Davi, pela humildade, e também no desejo de Jesus, em servir aqueles que estavam à margem da sociedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre.